William Frog James, um homem negro de 24 anos, foi linchado e teve seu cadáver mutilado no dia 11 de novembro de 1909 por uma multidão na pequena cidade do Cairo, em Illinois, Estados Unidos, pelo estupro e assassinato da balconista de 23 anos, Anna Pillay. William foi brutalmente linchado e morto antes mesmo que a investigação policial fosse concluída. Nós temos aqui mais um caso de justiça feita com as próprias mãos. E o seu linchamento levou uma série de medidas em todo o Centro-Oeste para maior proteção dos negros ali da região. Olá, meus amores, eu sou a Van Farias e esse é o seu canal Fatos Macabros. Bom, gente, como vocês sabem, os vídeos dos sábados eles são mais direcionados para crimes de origem racial. Claro que nós vamos ter vídeos com outra temática, mas até aqui nós estamos tendo vídeos e eu quero manter mais nessa linhagem mesmo. E esse vídeo de hoje, por ser um vídeo acontecido lá em 1909, nós não teremos muitas imagens, até porque não existem realmente muitos registros feitos desse episódio ocorrido. Eu já deixo avisado para vocês que é um caso extremamente brutal, então vai chegar uma parte onde eu vou descrever bem o que aconteceu após o linchamento desse rapaz de 24 anos. Então, se vocês são pessoas sensíveis, talvez, mais uma vez, eu deixo avisado aqui, como eu sempre aviso nos outros vídeos, talvez esse não seja o vídeo mais indicado para vocês, tá bom? Mas, sem enrolações, vamos pro vídeo. No dia 9 de novembro de 1909, o corpo da balconista branca de 23 anos, Anna Pillay, foi encontrado em um beco, amordaçado com um pano branco e com sinais de violência. Então o xerife ali daquela região, ao localizar aquele corpo, reuniu os cães de caça e saiu à procura do ou dos culpados por aquele crime hediondo. E os cães levaram à prisão de 5 pessoas que foram suspeitas por esse assassinato, sendo eles William Frog James, Arthur Alexander, Sam Mosby, Georgia Cooper e uma outra mulher identificada apenas pelo sobrenome Green. Sendo que os principais suspeitos eram exatamente o William James e o Alexander. Só, gente, que o William, ele não tinha um álibi que justificasse onde ele se encontrava entre as 5 e 6 horas do dia 8 de novembro, mais ou menos o horário que o legista presumiu que o crime ocorreu. As outras evidências que foram levadas em consideração para a prisão de William James foram: no dia e no momento da prisão em que aquela mulher de sobrenome Green, ela foi presa, ela lavava um pano que correspondia ao pano, a mordaça que foi encontrada na boca da Anna Pillay. E também a outra mulher com o nome de Georgia falou que ela lavou uma roupa manchada de sangue que pertencia a William James. E aquela compleição física também forte daquele homem foi levado em consideração e por esse motivo ele acabou sendo considerado o principal suspeito desse crime. Então começou a se formar uma multidão de cidadãos brancos do lado de fora da prisão, pois eles achavam que toda aquela investigação estava sendo muito demorada e eles começaram a juntar fatos retirados de suas próprias mentes. Então, sabendo das intenções que estavam se formando dentro daqueles grupos, os próprios policiais dispersaram diversos grupos e reforçaram a segurança em torno da prisão. Embora a segurança ali daquela prisão fosse sim eficaz, os policiais sabiam que o número de revoltosos era muito superior a eles. E eles sabiam também que o foco daquela invasão que eles pretendiam fazer na delegacia era o William James. Então, na noite do dia 9 de novembro de 1909, 2 policiais pegaram William e fugiram para a floresta. Para evitar tensões ainda mais inflamadas, os 3 permaneceram na cidade de Karnak, que era também uma pequena cidade distante da cidade do Cairo, apenas 43 quilômetros. Ao saberem da fuga dos 3, cerca de 300 homens pegaram o trem e rapidamente localizaram o trio. Os policiais então foram desarmados e William James foi sequestrado. No dia seguinte, ele se deparou com centenas de pessoas na estação ferroviária do Cairo. E eis a descrição da barbárie que foi cometida contra o homem. Naqueles breves momentos em que o trem ainda estava chegando, as pessoas ali presentes ficaram meio receosas e meio indecisas quanto ao crime que elas estavam prestes a cometer.
Só que uma mulher ali presente, uma mulher mais velha, deu um grito estridente e os acusou de covardia. E esse grito, esse brado dessa mulher teve um efeito tão nefasto que aquelas pessoas parece que imediatamente acordaram e o pior delas saiu, né? Então, dois homens chutaram William James, que caiu na parte de baixo, assim, na parte mais baixa do trem. E imediatamente ele foi suspenso pelo colarinho por dois outros homens brancos. Um grupo de homens arrastou e meio que carregaram o corpo de William James até o centro da cidade do Cairo. E eles rasgaram as suas roupas sujas e eles cuspiam e xingavam aquele homem negro. 50 metros à frente, 10 mil participantes, incluindo jovens, adultos, idosos e até crianças, gritaram e torceram pelo início do linchamento. Dois arcos de metal perpendiculares ocupavam a avenida comercial, encontrando-se bem acima de seu centro. Pelo que eu pude entender, gente, ao fazer essa pesquisa, parece que esse crime, esse linchamento e vilipêndio do cadáver do homem ocorreu durante a noite, pois dizem que um jovem ágil imediatamente subiu nesses arcos e jogou uma corda na direção de William James. E tudo que ele podia fazer era colocar as mãos assim para bloquear as luzes fortes que foram acesas para tentar enxergar um pouco aquilo que ocorria ao seu redor. Um homem branco então pegou aquela corda que foi jogada e a torceu na frente de William James. Então passou em volta do pescoço dele e William só fazia chorar, dizendo que não tinha sido ele, que não tinha sido ele. E as pessoas direcionavam perguntas para ele. Quando ele viu que as suas respostas não satisfaziam aquela multidão, ele falou que ele sabia quem havia cometido o crime, mas que não havia sido ele. Quando William conseguiu falar, não fui eu, era... Então, a corda foi puxada com tanta força que o corpo dele subiu para um daqueles arcos. E aquela multidão enlouquecida começou a aplaudir. E, gente, vocês pensam que eram homens que fizeram isso? Não. Foram meia dúzia de mulheres ensandecidas que puxavam aquele homem com tamanho ódio e elas, de repente, soltaram aquela corda. E antes que o corpo daquele homem atingisse o chão, elas o seguraram novamente, apertando ainda mais o laço contra o pescoço daquele homem. Cuspe e sangue escorriam dos cantos da boca de William James. E aquela multidão não se sentia satisfeita. Foram inúmeras vezes que aquelas mulheres erguiam e baixavam o corpo daquele homem. Então, em um momento, a dor dele foi tão surreal que ele se urinou todo. E de repente, tudo que eles podiam escutar, aquelas pessoas que estavam mais próximas, eram gemidos que eram emitidos daquele corpo daquele homem. Então, depois de muito essa tortura acontecer, William James deu um último suspiro e teve o descanso da morte. E vocês pensam, gente, que aquela multidão enlouquecida ficou satisfeita quando eles constataram que finalmente William James estava morto? Muito pelo contrário, aquelas mulheres continuavam erguendo e baixando o corpo daquele homem que ainda tinha espasmos involuntários. E a multidão louca, aplaudindo aquele espetáculo horroroso que acontecia ali naquele dia, naquele momento. Dizem que a ferocidade e raiva daquela multidão foi surreal quando o corpo de William James desabou naquele chão empoeirado. Centenas de homens brancos, então furiosos, sacaram suas armas que iam de pistolas a rifles e espingardas e começaram a atirar incessantemente no corpo morto de William James. O corpo de William recebeu cerca de 500 tiros. O que a gente pode imaginar é que depois desse cessar-fogo não restava muito do corpo daquele homem. Só que William James, como eu falei lá no início do vídeo para vocês, era um homem muito forte. A compleição física dele era diferente, ele era um homem bem robusto. A corda com a qual William James foi enforcado ainda encontrava-se presa ao seu pescoço. Então um grupo de homens brancos pegou o que restou daquele homem e o arrastou por cerca de 1,5 km e foram parar no beco onde o corpo da Anna Pillay foi encontrado. É claro que esses homens sabiam que eles não poderiam mais machucar William James porque, afinal de contas, ele estava morto. Mas eles sabiam que eles ainda poderiam sim trucidar o que restava dele. Então, um dos homens ali presentes
pegou aquela corda, tirou do pescoço daquele homem morto, aquela corda ensanguentada e começou a cortar pedaços. Alguns pedaços eram menores e outros chegavam a ter cerca de 30 centímetros e ele começou a distribuir para algumas pessoas que estavam presentes ali, que se compraziam com aquela atrocidade que estava sendo cometida. E essas pessoas levavam esses pedaços de corda como souvenir, como uma lembrança, né, daquele show de horrores que estava acontecendo. Dois homens brancos se abaixaram novamente, um agarrando os cabelos e as orelhas de William James e o outro serrando a pele, os músculos, os tendões e os ossos do pescoço de William com uma faca curta. Eles cortaram e puxaram até que a cabeça de William James foi separada do seu corpo. Eles o ergueram para a multidão maravilhada. Alguém se adiantou com uma estaca afiada e enfiou a cabeça de William James nela. Então a grande multidão se separou enquanto o desfile perverso marchava com a cabeça espetada pelas ruas do Cairo. Então aquele grupo de homens brancos jogou querosene e alguns pedaços de gravetos para finalmente incinerar aquele corpo. Só que antes que o fogo fosse ateado, um homem entrou ali naquele meio e ele ergueu uma faca no ar e cravou no peito de William James. Gente, a brutalidade descrita nesse caso, nesse ocorrido, é tão absurda que a gente pensa que a gente está num filme, mas de fato, se vocês forem procurar, isso aconteceu, isso tá na história, gente. Enfim, quando esse homem ergueu a faca e cravou no corpo de William James, ele abriu o peito daquele homem e ele começou a remexer ali dentro e ele abriu as costelas do homem e continuou cavucando ali dentro até ele localizar e arrancar o coração de William James. E ele ergueu aquele coração e mostrou para a multidão que aplaudia ensandecida. Assim que os gritos e aplausos diminuíram, esse homem louco começou a cortar pedaços do corpo de William James e distribuir para as pessoas ali presentes, que enrolavam o pedaço do coração recebido em panos e levavam silenciosamente para suas casas. Dizem que eles secavam o pedaço do coração e depois mostravam como um prêmio ganho por eles terem presenciado aquela cena horrenda, né, daquele crime que foi cometido ali naquele dia. O corpo sem cabeça e sem coração de William James permaneceu ali naquele local. Quase como uma reflexão tardia, alguém jogou um pedaço de graveto sobre o corpo. O querosene demorou um pouco a pegar, mas quando isso aconteceu, a chama preguiçosa percorreu a pele de James e o chão ao redor. A multidão de espectadores brancos jogou paus no corpo para manter as chamas vivas. Logo a carne começou a chiar e a borbulhar. As pernas e os braços dobraram-se à medida que os tendões esquentavam e encurtavam, e então a carne começou a carbonizar. Ninguém que estava ali presente dava um pio, ou seja, tudo se transformou em um grande silêncio e eles apenas observavam o que restou do corpo de William James se transformar apenas em cinzas. Não houve nenhuma vergonha ou arrependimento por parte daquelas pessoas que estiveram ali presentes naquele dia horrível. Afinal de contas, eles eram apenas bons americanos que não haviam cometido crime nenhum. Eles eram pessoas que estavam tentando restaurar a ordem ali da sua cidade. Vocês lembram que eu falei para vocês lá no início do vídeo que haviam dois presos na prisão? Era o Henry Salzner, um fotógrafo que havia sido preso acusado de assassinar sua esposa com um machado. Então, após o linchamento e assassinato do William James, aquela multidão ainda teve a energia e a loucura suficientes para correr até a prisão, sequestrar o Henry Salzner, levar novamente para a praça, linchar e o balearem a queima-roupa. Depois do assassinato desse fotógrafo, uma multidão ensandecida começou a saquear a pequena cidade do Cairo e somente no dia seguinte foi que a ordem voltou a ser restaurada pela Guarda Nacional. Foi necessário, gente, implementar a lei marcial para que a ordem voltasse ali naquela pequena localidade. Vocês têm noção da loucura que tomou conta daquela região?
Após esses eventos chocantes, muitas figuras proeminentes começaram a denunciar esses assassinatos. Nessa época, a recém-fundada NAACP foi o primeiro órgão a usar o assassinato de William James como exemplo da ineficácia das leis anti-linchamento. O interessante, gente, é que os próprios membros da comunidade negra acreditavam sim que William James havia cometido o assassinato da Anna Pillay. E eles o viam como um sujeito inútil. Mais uma vez, nenhum dos 10 mil cidadãos envolvidos no linchamento e morte do William James e, por que não, do fotógrafo Henri Salzner foi punido. A única prova concreta desses acontecimentos, fora alguns poucos registros disponíveis na internet, que foi o que eu me baseei para fazer esse vídeo para vocês, foram alguns cartões postais de algumas fotos feitas por um fotógrafo naquele dia fatídico ocorrido lá no Cairo. Gente, eu não quis trazer para vocês porque é uma coisa assim bem chocante, eu acho que vai até contra as regras do próprio YouTube. Mas se vocês procurarem na internet, vocês vão poder ver como que isso é chocante. Era assim, culturalmente era uma coisa banalizada e normalmente vendida. Entre 1882 e 1968, os Estados Unidos viram quase 5 mil linchamentos. 70% desses linchamentos foram de afro-americanos. O número é quase certamente maior. Os linchamentos eram frequentemente subnotificados ou categorizados como desaparecimentos. Como vocês podem ver, esse é somente mais um caso revoltante na história americana. E a gente pode supor, gente, que isso acontecia somente nos Estados Unidos? Não, aconteceu em diversos outros países, como no México, inclusive aqui no Brasil, onde a gente tem até histórias relativamente recentes. Gente, linchamento, isso é de uma barbárie assim incrível. Eu sei que a gente tá vivendo dias difíceis, né, e que muitas vezes dá vontade sim da gente fazer justiça com as próprias mãos, porque muitas vezes as leis não são aplicadas de acordo com aquilo que a gente espera. Mas, sei lá, gente, eu realmente não sei o que dizer. Quero muito saber a opinião de vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz essa pesquisa com muito carinho para vocês, como todos os outros, isso nem é preciso dizer, tá bom? Quero saber, se caso vocês tenham algum outro vídeo para sugerir, deixa aqui nos comentários para mim. Também podem enviar nesse e-mail que está aparecendo aqui para vocês. Enfim, gente, beijos, meus amores, um bom final de semana. Não esquecem de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar aquele like ou dislike, que de qualquer forma vocês vão estar interagindo comigo, tá bom? Beijos, meus amores, beijos, beijos, beijos. Bom final de semana e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.